Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar o Dr. Caetano Lagrasta, que por 38 anos integrou a magistratura paulista. Dr. Lagrasta, que há pouco mais de um ano se aposentou. Não, menos de um ano. Pouco menos de um ano. Em agosto. E quanto tempo de funcionalismo público? Foram quase... Quase 50, alguns meses para completar 50 anos. E o Dr. Lagrasta, que hoje em dia pensa em voltar a trabalhar na advocacia, escreve muitos livros, não apenas livros jurídicos, mas também livros literários, e tem mantido um interessante blog que ao final dessa entrevista nós deixaremos o link aos senhores. E Dr. Lagrasta, primeiro um prazer recebê-lo, agradeço por ter aceitado o convite, e eu estou bastante curioso em saber exatamente como um juiz que por 38 anos trabalhou no Tribunal de Justiça e prestando os serviços ao Poder Judiciário Paulista, e agora quais são as pretensões do desembargador Dr. Lagrasta? Bom, eu inicialmente agradeço essa oportunidade, não são muitas que nós temos, mas essa é uma oportunidade que eu gostaria de dar um proveito a todos. Eu comecei a carreira em 1964, a carreira como funcionário público, no Tribunal de Justiça. Depois prossegui na carreira de magistrado, a partir de 1975. Então, em 31 de março de 64, entramos a Revolução e eu. A Revolução ou o golpe, né? Não sei, depende do ponto de vista. Isto tudo leva uma carga muito bonita de vida. Espero que todos tenham essa possibilidade de uma carga de vida como essa. Eu comecei a trabalhar no serviço público como contínuo, mas já era careca porque estava como calouro na São Francisco. E tenho muito orgulho disso. Acho que é uma coisa importantíssima você saber, dentro de um cartório, onde estão as coisas e como estão as coisas. Essa é uma experiência que todos deveriam passar. Não é possível que você, com 23 anos, entre na carreira de magistrado. E aí você... Como também é muito difícil, nós conversávamos isso, um advogado do Quinto Constitucional, um promotor nem tanto, mas um advogado do Quinto Constitucional, quando ele entra na carreira, ele tem enormes dificuldades de montar um gabinete, porque ele não tem aquela experiência do dia a dia do judiciário. Então, esses anos todos foram, para mim, muito reconfortantes, foram muito gratificantes. Eu trabalhei, dentro do possível, o máximo que eu pude e saí do Tribunal de Justiça na compulsória por 70 anos, sem deixar um processo na minha cadeira, o que não é uma coisa muito fácil, mas é um tremendo galardão nos dias de hoje. Com certeza. É basicamente isso. Agora, o que acontece depois dessa aposentadoria? Acontecem muitas coisas. Você faz planos de leitura, de escrever, mas não é suficiente. Você pode ler livros durante 3, 4, 5 meses. Chega uma hora que você fala assim, bom, mas eu preciso sair daqui, senão eu vou continuar atendendo a porta. Aquela história, já que você está aí, vai lá e pega, já que você está aí, vai lá na padaria, essas coisas. Mas também tenho uma perspectiva muito boa de montar um escritório junto com o meu filho. Que também é advogado. É advogado desde 96. Então, eu tenho a impressão que nós poderíamos continuar a trabalhar, continuar a investir na justiça, no interesse público, que é o ponto mais importante da nossa carreira. Né? E o blog, Dr. Lagrasta? Eu tenho acessado também o seu blog, acho que tem feito um sucesso interessante, já tenho alguns colegas comentando também a respeito, mas o seu blog é um pouco diferente do nosso blog, que é mais voltado para questões jurídicas, né? A gente procura
o direito civil e o direito imobiliário, mas também textos, crônicas que não lidam exclusivamente com o direito, né? Sabe, Alexandre, eu acho que a coisa mais difícil que existe é você ser um bom cronista. Sabe, aquele que escreve uma vez por semana ou todos os dias. Todos os dias eu acho que é impossível, não existe mais esse tipo de cronista. O que existe são cronistas que escrevem como o Veríssimo, que é um tremendo cronista e tal. Eu comecei o blog escrevendo sobre alienação parental. Aí eu me coloquei na posição de quem estava lendo e falei, coisa chata, vamos escrever uma coisa diferente, vamos escrever sobre assuntos do dia a dia. Lógico, às vezes eu vejo um assunto hoje e vou escrever a semana que vem. Mas essa é uma coisa muito gratificante, mais até, talvez, do que fazer sentenças ou acórdãos, porque os acórdãos e as sentenças, e você sabe disso como advogado, se repetem muito. Sim. Então fica uma coisa meio... Não, o computador pode fazer. Não, o computador não pode fazer, a não ser que você seja inconsequente. O computador te ajuda muito, como um assistente te ajuda muito, mas você não pode deixar na mão do assistente ou deixar na mão do computador. Tudo depende muito do homem agindo sobre a máquina, do homem agindo sobre a câmera, do homem agindo sobre as luzes. Enfim, se nós não agirmos, nós vamos ser meros robôs. E na advocacia, doutor Lagrasta, que área que o senhor pretende... Porque o senhor já atuou em direito público, direito privado... Eu tenho a impressão que o melhor seria, modestamente, iniciar pelo direito de família, pela conciliação, eu sempre fui um juiz conciliador, pela mediação, que é o futuro, né, do Poder Judiciário, principalmente no Brasil, principalmente em São Paulo. Se não houver mediação, conciliação, nós nunca vamos conseguir tirar o atraso, a morosidade, nós nunca vamos conseguir sequer empatar. Nós vamos ter sempre um déficit. E na questão de família, eu sempre dizia isso quando estava na vara. Quem quer fazer a conta sobre os alimentos? O senhor quer fazer no seu bolso ou o senhor permite que eu faça? O senhor quer tratar do futuro dos seus filhos ou quer que eu faça? Então, essas ponderações é que levam sempre a um bom acordo. Eu acho que esse negócio de mais vale um bom acordo que uma má demanda, isso é uma bobagem. O acordo é uma visão do processo, enquanto que a demanda é outra. Se não há possibilidade de acordo, prossegue-se na demanda. Isso não quer dizer que ela é uma má demanda. Doutor Lagrasta, a gente recentemente tive a oportunidade também de entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Nalini, que comentou sobre a excessiva judicialização que nós estamos vivendo, né? E, de fato, eu vejo que medidas estão sendo implantadas, né, para tentar com que a morosidade, que não é culpa dos funcionários do Poder Judiciário, talvez não seja culpa também dos advogados, mas é uma situação que hoje existe e que todos estão buscando melhorá-la. E acho que uma das medidas mais drásticas talvez tenha sido a implantação do processo eletrônico, né? E eu gostaria de saber a opinião do senhor, qual olhar que o senhor dá dessa imposição, mas que talvez seja uma imposição que vá trazer benefícios a curto prazo, né? Veja, Alexandre, eu nunca fui uma pessoa de contemporizar opiniões. Eu sempre tive opinião e uma opinião crítica. Eu tenho a impressão que só falei que gostaria de funcionar no direito de família, mas também no societário, desde que eu tenha condições e capacidade para isso. Mas, com relação ao Tribunal de Justiça, eu vivi muito pouco desse processo como magistrado. Como advogado, não vivia ainda. Mas parece que o sistema ainda não funciona a contento. E como toda coisa nova, como a máquina de escrever foi no século passado, todo mundo reagia, bem ou mal. Então, há reações boas e más. Mas eu não tenho condição de dizer para você
olha, a minha visão crítica diz que não presta, a minha visão crítica diz que está ótimo. Não tenho, seria uma leviandade. Doutor Lagraça, para a gente encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria de aproveitar a sua larga experiência no Poder Judiciário para dar um conselho para os jovens advogados. Um conselho para jovem advogado, fora aquele normal que é estudo, estudo, estudo e estudo, eu tenho a impressão que seria necessário formalizar cursos que indicassem ao jovem advogado como que ele monta um escritório, quais seriam os caminhos, como que ele se comporta em relação ao cliente, em relação ao colega, em relação ao magistrado, ao promotor e ao serventuário. Este é um ponto básico. Nós hoje temos uma educação elástica, que não é o caso da minha idade. A nossa educação não era elástica, a nossa educação era absolutamente firme. Então, essa educação, entre aspas, é uma educação no contato humano, no contato profissional. E, ao mesmo tempo, você deveria ter indicações. Olha, um bom escritório funciona assim, 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 assim. Hoje, um bom escritório funciona, às vezes, até virtualmente. Você não precisa nem ter o local do escritório. Basta você ter um local que você alugue uma sala durante 3, 4 horas, meia hora, o que for necessário. Lá você tem telefone, você tem quem atende o telefone, você tem até um servicinho de café e água. Então, é bom para começar? Eu acho que é essencial, é excelente, porque nem todos têm um parente advogado, um pai advogado, um avô advogado. Então, você pode começar com sua experiência virtual. Aprender a lidar com o processo virtual é essencial. Não tem como não fazer isso. E isto representa até uma oportunidade de fazer cursos também para o juiz, que vem de primeiro grau e vai para o segundo grau. O segundo grau é completamente diferente do primeiro, nesses termos. Além daquele, o mais importante, você deixa de julgar sozinho e passa a julgar em turma. Então, você tem que ter uma certa modéstia que você não tinha na vara. Na vara você diz a última palavra. Então, no tribunal, você diz alguma palavra. Como relator, você pode ter uma contestação, isso pode ir a embargos infringentes, isso, enfim, é um exercício de modéstia a nossa profissão. Doutor Lagraça, eu gostaria de agradecer bastante a sua entrevista e o blog faz questão de divulgar também o blog do senhor. Agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.